O crescimento da economia, segundo a equipe econômica do governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, depende da redução da taxa básica de juros. Tem reunião do Copom nesta semana, começa amanhã, e a aposta do mercado é de uma nova redução da Selic. O Rodrigo Viga tem mais informações. Há uma certeza. Taxa básica de juros será novamente cortada e reduzida. Não há discussões nem mesmo em torno do tamanho desse corte. Há quase que um consenso que ele será de 0,5 ponto percentual. Para alguns economistas, só um presente de Natal dado pelo Banco Central possibilitaria um corte de 0,75 ou 1%, uma vez que a inflação está dentro da meta e a economia brasileira já começou a apontar, sinalizar para um arrefecimento no terceiro trimestre desse ano, ficou perto da estabilidade. Segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no terceiro trimestre desse ano, a atividade econômica cresceu 0,1% frente ao segundo trimestre. Surpreendeu muita gente que esperava uma taxa negativa, porém, foi uma taxa bem menor, bem inferior àquela observada no segundo e no terceiro trimestres. No segundo, crescimento de 1% frente ao primeiro. E no primeiro trimestre, 1,4% em relação ao final do ano passado. Para o economista Gilberto Braga, do IBMEC aqui do Rio de Janeiro, todas as condições estão dadas para uma nova redução da taxa básica de juros nesse diapasão, nesse patamar de 0,5 ponto percentual. Isso se dá porque os resultados macroeconômicos, tanto externos quanto internos, estão confirmando essa previsão. Analistas, especialistas ainda divergem e não têm certeza com relação até quando vai essa trajetória declinante da Selic. Alguns acham que há espaço, gordura para o declínio até meados do ano que vem, quando a taxa poderia se aproximar de 9,5%. Alguns bancos já apostam que o Brasil vai fechar o ano de 2024 com uma Selic nesse patamar de 9%. O economista e presidente da Abradim, Aurélio Valporto, destaca que o comportamento aqui no Brasil da taxa de juros estará sempre muito atrelado ao comportamento dos juros nos Estados Unidos. Os juros norte-americanos, durante a pandemia e mais recentemente, atingiram patamares históricos e a perspectiva é que a taxa por lá comece a cair já no final do primeiro trimestre de 2024. Devemos entender principalmente a expectativa baixista das taxas de juros nas principais economias do mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde se espera uma redução das taxas ainda no primeiro semestre. Com essas taxas mais baixas no exterior, elas também podem cair no Brasil, sem que se perca a atratividade de investimentos em títulos brasileiros, que apresentam maior risco e por isso devem pagar mais juros. No ano que vem, a meta de inflação é ainda mais desafiante. Ela passa a ser de 3% e a margem de tolerância continua em 1,5 ponto para cima ou para baixo. No limite, a inflação só pode chegar a 4,5%. Motivo de maior atenção ainda por parte da autoridade monetária. Do Rio, Rodrigo Viga. Vamos então abrir o momento de análises aqui no Jornal da Manhã desta segunda-feira. Cláudio Dantas, bom dia, boa semana para você. Bom, não há quem não acredite que haverá essa queda na taxa básica de juros nesta semana de 0,5 ponto percentual. A grande expectativa é em como isso vai caminhar no ano que vem. Se teremos ou não uma Selic de volta ao patamar de um dígito. Acredita nessa possibilidade? Pois é, essa era a expectativa lá no início do ano. Bom dia, Lívia. Bom dia, Colombo. Bom dia a toda a nossa audiência. Inclusive, eu estava aqui resgatando uma fala do relator do marco fiscal, que lá em maio, né, do novo arcabouço fiscal, que lá em maio chegou a dizer, não tenho dúvidas de que a Selic será, no ano que vem, de um dígito. Mas já tem gente no Banco Central dizendo que, olha, peraí, vamos devagar, porque tudo depende justamente de como o governo vai lidar, né, com
também a política fiscal. Uma coisa está atrelada à outra, a gente também precisa saber do cenário, olhar para fora, entender se o Fed vai passar a cortar os juros a partir de março. Há expectativa também no mercado em relação a isso. Então, a economia, ela depende de uma série de fatores diferentes, aí, distintos, que vão direcionando. A gente aqui no Brasil tem um cenário ainda de uma expectativa de uma safra, por exemplo, menor no ano que vem, tem uma expectativa de aumento, né, do gasto fiscal, apesar aí de todos os esforços do governo para tentar equilibrar as contas, a agenda, né, essa pauta arrecadatória que está na Câmara, né, e no Congresso, de uma maneira geral, né? Então, tudo isso vai, vamos dizer assim, moldando esse cenário econômico. E aí, a partir daí, a partir do risco presente, aí os investidores, se vêm para o Brasil, se não vêm, se vão retirar seus investimentos, se vão sentir segurança na economia, tudo isso vai definindo, né, o ritmo desse corte de juros. Este desta semana está praticamente sacramentado, não devemos ter surpresas em relação a esse corte. Como disse o Viga na reportagem, ele será aí de meio ponto percentual, e a gente deve ainda ter esse corte sendo repetido em janeiro, fevereiro e março. Aí, a partir de março, a gente vai entender também com o posicionamento do Fed como será o comportamento aqui. Mas já há muita dúvida se realmente chegaremos a um dígito. Lívia.